Por acaso alguém aqui está com saudades do nosso ex-lateral direito, Wesley? Gente, vocês viram aí o que o Emerson Royal jogou contra o Bahia? Pois é, eu digo o seguinte, eu estou morrendo de saudade do Wesley, ainda mais depois do que ele fez na virada da Roma frente à Fiorentina. Vocês viram o que o Wesley fez? Se não viram, vão saber daqui a pouco, vão ver daqui a pouco. Gente, evidentemente que esse vídeo é para repercutir essa rodada do Brasileirão com foco principalmente no Flamengo e evidentemente no Palmeiras, tá certo? Porque são os dois protagonistas da competição. Vocês viram aí que a CBF tomou atitudes enérgicas contra o árbitro Ramon Abate, mas foram aquelas atitudes idênticas às da Conmebol contra aquele colombiano Mequetrefe que operou o Flamengo. Falar da punição do Abate, o que rolou lá no Palmeiras, o que tá acontecendo. E o Flamengo em si, meu irmão, deu mole demais, deu mole demais. E estamos vendo ali o nosso campeonato brasileiro, que até pouquíssimo tempo estava mais fácil de ser conquistado do que andar para frente, agora está ficando cada vez mais complicado, porque as chances do Palmeiras dispararam. Quero expor o meu pensamento, pois, cara, toda essa queda técnica, toda essa problemática que vem acontecendo extrapola as quatro linhas no sentido de não só arbitragem, mas também de organização e conceito. E os muros do Flamengo amanheceram pichados, né? Palavras de ordem contra o Mbappé e palavras de ordem principalmente contra o Marcelo Cirilino, o Michalino. Chama o SAMU, o Samuel Lino, chama o SAMU, que quem tá passando mal com esse futebolzinho do Lino somos nós, torcedores. Teve pichação nos muros do Mengão. Quem diria, né, gente? Depois de tanto tempo, voltamos a conviver com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é Fábio Saúza, este é o canal Flacegueta. Por favor, não estranhe o uso dos óculos escuros, pois como o próprio nome do canal sugere, eu sou um sujeito com deficiência visual, mas nem por isso impede a minha clara análise acerca do que vem acontecendo com o mais querido. Trabalho só aqui no YouTube com o Flamengo há 2 anos e 8 meses e na internet como um todo desde 2006. Iniciei minha trajetória como analista esportivo com um blog chamado Bola Vadia e venho mantendo esse trabalho até hoje. Então, dá aquela credibilidade aí, valeu, gente? Se inscreva no canal, temos vídeos todos os dias, temos lives todos os dias. Temos material o tempo todo, as atualizações não param de pintar, então se inscrevam no canal, comentem acerca dos assuntos aqui abordados, compartilhem o mesmo, hypam o material e tamo junto sempre, conto com a sua colaboração. Nação rubro-negra, tragédia total, porque eu abri aqui o vídeo falando do Wesley, né, cara, porque ontem, rapidinho, tem que falar, né, cara, tem que falar, porque realmente o menino tá deixando saudade. O Wesley ontem foi fundamental para a virada da Roma frente à Fiorentina. A Roma virou o jogo, um clássico italiano, e o Wesley ganhou a sua maior nota desde que chegou na equipe italiana. Pelo SofaScore, ele levou a nota de 7,9. A Roma começou o jogo perdendo, depois eles viraram no segundo tempo, terminou 2-1. Embora o nosso ex-lateral não tenha feito nenhum gol, nem dado assistência, ele foi taticamente perfeito. E não sei o que estou dizendo, e se é a imprensa italiana, ele foi taticamente perfeito. Como ele apoiou, como ele defendeu, como ele foi tático no jogo de ontem e deixou seu treinador simplesmente extasiado, apaixonado e encantado pelo futebol do garoto. Lamentável, né, gente? Lamentável tu ver o Wesley, não vendo ele performando em altíssimo nível, mas lamentável é ver a nossa lateral direita entregue a um sujeito chamado Emerson Royal. Horroroso, é um Rodinei com grife, meu irmão. Digo Rodinei, que eu sei que o Rodinei terminou a trajetória dele no Flamengo com uma certa idolatria depois da conquista lá da Copa do Brasil de 2022, mas o Rodinei demorou quanto tempo para poder mostrar um futebol razoavelmente qualificado? Quanto tempo o Rodinei foi tratado como baranga? Então é isso, cara. O Emerson Royal nada mais é que um Rodinei com grife europeia, passou 4 anos na Europa, botou um terninho bonito e virou grande jogador. Gente, pelo amor de Deus, não joga nada.
Emerson Royal. Se eu tô falando bobagem, pode largar o aço aqui na minha pessoa através dos comentários. Se eu tô falando alguma coisa coerente, também dê aquela moral nos comentários. Eu sei que é lamentável um Flamengo que tem tanto dinheiro, se gaba por ser o trem pagador dessa bagaceira toda, deixou-se perder o melhor lateral direito do futebol brasileiro e na categoria sub-23, um dos 3 melhores do planeta, é o Wesley. Perdemos por míseros 25 milhões de euros, que na prática não faz diferença nenhuma para os cofres do Flamengo, né? Lamentável. Então, Wesley, cara, como deixou saudade. Eu já vou começar a falar que o Gerson também deixou, gente, porque, pelo amor de Deus, como o Flamengo tá desencontrado nesse meio campo, a queda técnica de jogadores como o próprio Jorginho também acentuado, o Saul nem foi relacionado no jogo de ontem, um suposto problema no tornozelo, falei sobre isso no vídeo anterior, esse aqui, assistam lá para vocês entenderem que porque eu tô dizendo suposto problema no tornozelo, então... Não só o Wesley, mas o Gerson também tá deixando saudade. Olha, nação rubro-negra, o Ramon Abate, que foi o árbitro que operou o Flamengo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro ele operou no seguinte ponto: não houve erros crassos de arbitragem no sentido de pênalti não marcado ou coisas do tipo, mas houve uma picotada generalizada. Ele picotou o jogo tamanho que não deixou o Flamengo jogar contra o Cruzeiro. O jogo terminou empatado e depois a CBF, como prêmio ao Abate, manda ele apitar o jogo do Palmeiras. E o que ele faz? Opera o São Paulo da forma mais escarniante possível. Gente, isso não é futebol, isso não é esporte, isso não é nada. Isso é simplesmente um circo montado, gente. Montado. Sabe qual é a lógica dessa coisa toda aí? Palmeiras campeão de novo e acabou, filho. E acabou porque a CBF quer assim, a Leila quer assim e eles estão alinhados. Lembra aí que na época da candidatura desse presidente mequetrefe aí da CBF, a Leila foi a única que o apoiou e agora ela colhe os frutos do apoio. Isso aí, cara, tá mais claro que a luz do dia. Então a CBF mandou o Ramon Abate apitar lá e deu o green card pro cara brincar de fazer bobagem. Brincar de assaltar, de operar, de manipular, e assim fizeram. Eu não vou ficar elencando os erros da arbitragem do Abate, porque vocês estão vendo aí, é chovendo molhado ficar falando. O que eu quero dizer é o seguinte: pelo amor de Deus, nós, rubro-negros, temos que ter amor próprio, cara, amor próprio, pelo amor de Deus, não dá para Felipe Luiz ficar dizendo na coletiva que falta respeito. Não falta respeito não, Felipe, falta o Flamengo ser mais enérgico, falta o Flamengo ser mais sanguíneo, falta você, Felipe, ser mais explosivo e menos banana. Desativa esse modo banana e bota para fora as coisas que afligem, cara, pelo amor de Deus. Então o Palmeiras ganhou de novo, mas com a facilitação da arbitragem e acabou. Flamengo, a dica é a seguinte: entrega essa merda, velho. Entrega essa parada, deixa pra lá. Confronto direto, bota sub-20, mete uma faixa de protesto e acabou. Abandona essa temporada no Campeonato Brasileiro e mira todas as suas energias na Conmebol, embora lá também haja um arque, haja um plano sórdido para parar o Flamengo, mas pelo menos lá é bagulho sul-americano e é continental. Ali o negócio vai mais além e leva a gente para a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Então foca na Libertadores e abandona essa imundície desse Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, eu não quero mais esse Campeonato Brasileiro, porque é sujo, cara. É sujo. Isso fede a M, lavagem de porco. É o que fede esse Campeonato Brasileiro. E o Abate foi posto na geladeira. Ele, e para ter ali uma passada de pano, também colocaram na geladeira o árbitro que apitou Bragantino e Grêmio, o qual também o Grêmio foi operado com pênalti roubado. Mas é o que eu estou dizendo, a CBF, ela pune esses árbitros aí da mesma forma que a Conmebol puniu o trio colombiano. É para inglês ver, cara. Bota na geladeira, deixa o cara ali uns 20, 30 dias... se qualificando, supostamente se qualificando, só que o estrago já está feito, o plano já foi consolidado. Afastar o colombiano e afastar o Abate não representa mais nada. O que tinha que ser feito era, já que entendeu-se que houve um erro crasso, vários erros crassos, uma manipulação clara de um jogo, qual era da parada? Anula o jogo, filho. Anula e começa de novo, zera aquilo ali e marca outra data, que se dane, trepa o calendário, marca outra data. Não adianta colocar o inescrupuloso do árbitro na geladeira e o resultado tá lá. São Paulo perdeu de 3-2 roubado.
roubado. E o Flamengo se lascou porque CBF tá entregando o campeonato pro Palmeiras. Então não adianta nada. De novo, é punição para inglês ver. Tô certo? Tô errado? Coloca nos comentários. Quero saber a tua opinião. É isso, gente. É isso. Infelizmente, a coisa tá terrível. Tá terrível. Entrar aqui um pouco no esquema do Flamengo de ontem, porque agora a gente também tem que ter o discernimento assim, de falar da gente, de cortar na nossa própria pele, porque somos os responsáveis pelos nossos próprios erros, porque é o seguinte, por mais que haja sistema contra o Flamengo, e esse sistema ele foi criado pela própria, entre aspas, soberba rubro-negra. A gente tá brigando demais, o BAP, ele tá que nem um papagaio, ele grita muito, filho. O papagaio fala, mas não entende o que tá falando. O BAP parece que é a mesma coisa. Fala e briga com a CBF, briga com não sei quem, briga com a arbitragem, briga com a televisão, briga com o livro. Cara, é aquilo. Tá brigando, vamos se bancar, cara. A gente tem que bancar a nossa bronca. Brigar é louvável, mas tem que bancar a bronca. E o Flamengo não consegue bancar, cara. O Felipe Luiz não consegue bancar a soberba, a marra que ele tem. Jorge Jesus, lá em 2019, falou: eu posso tomar 4 gols, mas eu vou fazer 5. E era exatamente isso, fazia mesmo. Felipe Luiz veio com esse discurso, só que não consegue bancar. O BAP, ele tá brigando com a Libra, ele brigou com a Globo, ele brigou com a CBF, ele brigou com Deus e o mundo, até com os torcedores ele já brigou. Ele não conseguiu bancar. Cara, então é isso. Falar um pouco da gente, mas eu vou entrar agora rapidinho na questão do Marcelo Cirilino, ou Samuel Lino, ou chamo o Samu, que tá todo mundo passando mal com esse futebol ridículo desse jogador patético que é o Samuel Lino. Acabou o amor, gente. Acabou o amor e a nação rubro-negra percebeu isso. Eu, Fábio Saúza, dono do canal Flacigueta, venho alertando sobre o futebol do Samuel Lino, desculpa, já não é de hoje. O futebol apresentado pelo Samu no jogo contra o Ceará, depois que ele estreia contra o Fluminense, já foi um sinal de que ali não havia um cracaço. Ali havia, no mínimo, ou no máximo, melhor dizendo, um bom jogador. A marcação do Ceará travou o Samu, tá certo? Ele não conseguiu tirar nada. Depois ele melhora um pouquinho, depois ele piora, depois ele não contribui com nada, depois ele contribui com alguma coisa. Ele voltou a jogar bem nos confrontos contra o Internacional, principalmente os 2 primeiros. O terceiro, que decidiu a vaga na Liberta, lá no Beira-Rio, ele já foi meio destoante do lado negativo da coisa. Dali para frente, simplesmente despencou. E despencou muito também depois que ele voltou da seleção brasileira. O futebol do Samuel Lino, gente, desapareceu. Aí, pessoas tipo do GE disseram o seguinte: é muito valor incutido no cara, 22 milhões, a compra mais cara da história do Flamengo, tá implicando no mental do cara, que não sei o quê, é muita cobrança. Outro: pelo fato de ter sido muito caro, a torcida jogou muita expectativa, achou que era um craque. Sim, esse pensamento é válido. Mas é o seguinte, gente, eu digo o seguinte: dinheiro não tem nada a ver. O Flamengo pagou caro porque o Atlético de Madrid foi malandro. E depois que o Flamengo compra, a imprensa espanhola diz o seguinte: o Flamengo fez um favor para o Atlético de Madrid ao comprar o Samuel Lino. Fizemos um favor. Se ele fosse tão bom, sinceramente, ele não teria deixado o clube espanhol com 24 anos. Concorda? Ele ficaria lá e de lá pularia para uma Premier League da vida, que seja. O jogador Samuel Lino é, no máximo, um bom jogador. Ele corre, é bem verdade, ele tem disposição, é bem verdade, só que cadê a cabeça desse menino? Não tem, tá se tornando Marcelo Cirino. Corre, tenta driblar, até consegue hora aqui, hora colar, mas na hora de executar a jogada não vai, escolhe errado, não sabe finalizar, tem passado errado e tem errado muita coisa. Michael também tá assim, ou seja, Michael, Samuel Lino, Marcelo Cirino lá em outrora, tudo farinha do mesmo saco, eu venho falando aqui, e por conta do meu livre pensamento eu levei porrada, eu levei pedrada. Tu tá queimando o jogador, não tô queimando não, ele está se queimando, e a torcida, que não é boba, o vaiou no jogo contra o Cruzeiro, não sou eu que vaiei, é a torcida. O meu dever como analista e um cara que está todo dia trabalhando no Flamengo aqui no YouTube é trazer a minha elucidação sobre o que está acontecendo. E para mim, o Samuel Lino é no máximo um bom jogador e atravessa um péssimo momento.
Se é cansaço, bota no banco. Se é psicológico, trabalha a cabeça. Se é físico, cuida do corpo do cara. O fato é o seguinte, não dá para deixá-lo como titular. Veio a parada agora da data FIFA, um péssimo momento. Flamengo para em baixa e vamos ver nesses próximos 10, 11 dias o que o Felipe vai conseguir extrair do Samuel Lino. Tá lá, peladeiro, chamado de peladeiro pelos torcedores que picharam o muro da Gávea. A pichação nunca é uma atitude bonita, é feio depredar o seu patrimônio de um clube que tu tanto ama, mas aquela palavra lá, peladeiro, tá muito bem atribuída ao Samuel Lino. Samuel Lino é peladeiro e não há o que discutir. Agora vamos lá, voltar para o jogo de ontem. Tá? O que acontece? Muitos estão dizendo o seguinte, a expulsão do Danilo foi um fator primordial para a vergonha rubro-negra. Eu penso o contrário. Se houve a expulsão, é porque o Flamengo já estava tomando o calor do Bahia. A expulsão foi, se eu não me engano, aos 12 minutos. E em 12 minutos o Flamengo não viu a cor da bola. 11 contra 11, o Flamengo não viu a cor da bola. O Bahia, com 13 desfalques, com Rogério Ceni inoperante como treinador, ainda assim veio para cima do Flamengo, toda hora estava vindo, ora conseguia chutar, ora não conseguia, ora o Rossi cortava um cruzamento, ora fazia uma defesa interessante. Enfim, Bahia veio para cima. E depois, num contra-ataque, numa saída rápida, o Danilo, de forma imprudente, levantou o pé demais e acertou o jogador, o Thiago. Acertou, velho. Acertou. E não adianta a gente falar, que nem um paparazzo, passador de pano, o passa-pano rubro-negro. Ele fala o seguinte, já vi jogadas piores que foram amarelos, já vi jogadas piores que nem faltas foram, mas, cara, o cara levantou o pé na cara do jogador, era o último homem, acertou, deu uma canelada na bola e meteu a chuteira na cara do cara. Acabou, filho, acabou. É falta, é o último homem, é uma jogada perigosa, poderia até atentar contra a saúde do atacante do Bahia. Então o expulsante tem que ser justo, tem que ser justo. Naquele momento ali o Flamengo já estava mais rateando que qualquer outra coisa, péssimo futebol apresentado, o cenário seria terrível. Então não foi a expulsão do Danilo que condicionou a tragédia, o Flamengo já vinha mal. Eu penso até que aquele jogo ali seria no mínimo um empate vergonhoso. Vergonhoso, quem empatar com o Bahia é vergonha, com 13 desfalques é vergonha. O Flamengo, em teoria, com força máxima, tendo ali o Danilo, que é um bom jogador, e tendo o Ayrton Lucas, que até então estava vindo como titular no lugar do Alexandre. Não interessa, filho. O Flamengo tinha carga máxima para vencer esse jogo aí e vinha mal. Tá certo? Então a expulsão do Danilo não foi o fator primordial, foi um dos fatores que contribuiu. Agora, vamos lá ao grande fator de derrocada, que foi, de novo, eu vou evitar falar palavras de baixo escalão para não cortar o alcance do meu material, porque eu preciso disso aqui para poder sobreviver. E eu peço até que vocês me ajudem agora com o Clube de Membros Nação Rubro-Negra. Assina o Clube de Membros. Temos 3 membros que estão pagando em dia, como o Luciano Lupa, o Ulisses Silva e o Humberto Eco. Então mando um grande abraço para ambos. Outros apoiam quando dá. E tá ali, baratinho. R$ 2,90, R$ 7,90, enfim, tem as categorias. Assine o Clube de Membros e bora contribuir com o canal. Você quiser montar uma parceria, fazer parceria entre canais ou qualquer coisa do tipo, olha meus números aí, se você achar interessante, é só entrar em contato que a gente monta uma parceria. Ou se quiser patrocinar, também entre em contato que a gente faz uma divulgação maneira, não só aqui, mas também em outras redes. Valeu, gente? Então é isso. O outro fator primordial, aí é que tá, voltando aqui ao raciocínio. A substituição imediata quando o Danilo é expulso sobra para quem? Pro Pedro. Cara, de novo, Flamengo, Felipe Luiz foi lá e ferrou com a vida do Pedro. De novo, Felipe Luiz é vingativo, vai morrer abraçado esse sentimento de vingança e foi lá e fritou o Pedro num jogo onde ele tinha o Carrascal em campo, num jogo onde ele tinha o Samulino, Marcelo Cirilino. Qual era dele? Viu que o Cirilino não estava jogando nada? Tirava o Cirilino, botava o Carrascal como ponta, ficava com a Arrascaeta, com o De La Cruz e com o Jorginho. E acabou, filho. Acabou. Deixava o Pedro como referência, porque ele tinha que estar em campo, porque faltou depois a ausência de um cara como ele, e tira o Cirilino que não joga mais nada, cara. Mas não, o Felipe Luiz ele prefere simplesmente vingar-se, ele bota o veneno na frente da razão e tira o Pedro de novo, cara. Gente, se eu sou o Pedro, eu peço pra sair do Flamengo. Eu chego pra diretoria e falo, ano que vem, qual é teu projeto, senhor Boto?
É eu ou é ele? Porque os dois não dá pra conviver no mesmo espaço de trabalho. Eu não trabalho mais com o Felipe Luiz nem aqui nem na China. Vai se ferrar, mano. Porque o Felipe Luiz é vingativo, ele é sujo. Então ele tirou o Pedro e ferrou o ataque do Flamengo, que já tava ferrado. Cadê a inventividade, cadê a coragem, cadê a sabedoria desse treinador que o pessoal fala que é um dos melhores treinadores que tem hoje em atividade? Felipe Luiz, que nada. Felipe Luiz é bagre, Felipe Luiz é pardal, Felipe Luiz é novato, é estagiário e arrogante. Não reconhece a pequenez como treinador que ele conserva consigo. Esse é o Felipe Luiz. Então fritou o Pedro. Fritou, filho. Fritou e acabou. E deixou o bagre do Lino em campo. E o Flamengo tava morto, filho. E dali pra frente foi só tragédia sobre tragédia sobre tragédia. E ficaram depois reclamando de arbitragem. Tudo bem, vimos ontem o árbitro operando, não marcando isso, não marcando aquilo, babapá, parada, mas o Flamengo foi terrível. É o que eu digo, por mais que haja um sistema contra a gente e tudo mais, a gente tem que bancar o nosso futebol. E o Flamengo não banca, esquece a arbitragem. A arbitragem por si só não tem força para parar o Flamengo. Quem para o Flamengo é o próprio Flamengo. Isso aí é evidente, é evidente. Quem para o Flamengo é o próprio Flamengo. E o Flamengo está se sabotando. E o principal instrumento de sabotagem é o próprio treinador. É o Felipe Luiz, é o principal sabotador do Flamengo. Pedir a cabeça? Eu não. Eu fiz uma promessa aqui, ó, entre nós aqui, os meus seguidores, que eu não vou ficar com fora Felipe nem aqui nem na China. Mas, meu irmão, você tem que ter o teu conceito. Tem que ter o teu conceito. O principal sabotador do Flamengo é o treinador. É o treinador e acabou, filho. Então, a partir dali foi tragédia sobre tragédia e ponto final. Aí eu te pergunto, Flamengo deixou 3 pontos fora pro Bahia, 2 pontos fora para não sei quem, pro Cruzeiro, aí para fulano, para Beltrano, tá perdendo ponto pra caramba. E desde que o Felipe começou a inventar esse papo de que ter que atochar o Carrascal, e nisso ele tira o Pedro, nisso ele para de jogar com centroavante de referência, o Flamengo não faz mais gols. Segundo jogo consecutivo que a gente não marca, Flamengo inoperante, porque não tem mais atacante. Ele tira o camisa 9 para poder botar improviso aqui e acolá. Se isso não é pardal, isso é o quê? O Flamengo não faz mais gol porque o Felipe não usa mais atacante que sabe fazer gol. Porque ele, por algum motivo, tá preferindo o Carrascal. Por algum motivo, ele morre abraçado com o Plata. Por algum motivo, ele sempre tem que pôr o Bruno Henrique. Parece que tem algo no contrato do Felipe Luiz. Tem que pôr o Bruno Henrique. Sabe, ele não enxerga que o Lino não joga mais porcaria nenhuma. Ele não usa o Cebolinha. Enfim, cara, tá tudo completamente errado. Não só fora das 4 linhas, mas dentro das 4 linhas. E é isso, essa é a nossa atual trajetória, esse é o nosso atual momento rubro-negro. Terrível, o pior momento do Flamengo na temporada. Terrível. As chances do Palmeiras ser campeão foi na estratosfera, 66%, Flamengo 25%. E eu digo, vai ser campeão assim? Não vai, não vai. Esquece, esquece, né? Tem aquela brincadeira, esquece. Então esquece, meu irmão. Não dá para ser campeão fazendo o que o Felipe está fazendo. Eu estou trazendo uma análise isenta à arbitragem. Papo de arbitragem, a diretoria tem que ir lá, botar o pau na mesa, tem que, meu irmão, fazer um inferno contra a arbitragem. Mas estou dizendo aqui somente no âmbito da nossa própria construção como time. Tá? E dessa forma aí, não dá para ser campeão. Tá certo? Então, acabou. Campeonato manchado, campeonato ridículo, campeonato tosco, campeonato com cheiro de lavagem e uma lavagem que o porco gosta tanto. Palmeiras será campeão brasileiro e ponto final. Muito obrigado, gente. Meu nome é Fábio Souza, esse é o canal Fla Cegueta e bora para o próximo conteúdo.